O mês de dezembro é todo cercado por aquele gostoso clima de Natal. Vivenciando o tempo do advento, o período serve de motivação para decorar árvores, acender luzes e, principalmente, montar presépios. A representação é um costume que começou há muito tempo na história e que se faz presente até hoje. Quer saber mais sobre esse assunto? Então venha comigo e mais uma boa conversa. E eu estou aqui com o Frei Francisco em meio a ovelhas, reis magos, pastores, nesse cenário tão bonito e comum nesse período do Natal, nessa montagem do presépio. Mas antes de começar a nossa conversa, Frei, convido você de casa, se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber a notificação. Frei, o senhor montou esse presépio junto com a comunidade aqui da Paróquia São Francisco e eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse costume natalino, né, de se montar presépio. De onde surgiu isso? Tem uma relação com São Francisco aí, né? De fato, tem uma relação com São Francisco. Nós dizemos assim que São Francisco teatralizou o primeiro presépio. Nós já temos na tradição cristã, desde o século II, III, representações da Natividade do Senhor. Isso já tem em sarcófagos, tem iconografia. São Francisco, ele imaginou numa noite de Natal uma cena com um presépio. Isso, ano que vem, nós começaremos um centenário de 800 anos desse primeiro presépio que Francisco teve como inspiração. A história é um pouquinho nesse sentido. Francisco estava quase acabando de voltar da Terra Santa. Então ele tinha visitado Belém, tinha visitado todos aqueles lugares marcados pela vida do Cristo. Voltou inspirado. Voltou inspiradíssimo com essa visita que ele fez, né? E de fato, na época dele ir à Terra Santa, visitar os lugares santos, visitar o lugar que Jesus nasceu, era uma viagem muito penosa. Não só a questão financeira, que era muito custosa, custava muito caro, mas era uma viagem que custava muitas vezes a vida, porque aqueles que iam nesse contexto estavam fazendo penitência também. Fora aqueles peregrinos que iam para fazer a sua peregrinação à Terra Santa, muitos iam fazendo a sua penitência naquele contexto todo medieval. E às vezes, nos percalços da própria viagem, ela era cheia de perigos, porque lembrar que naquele contexto que Francisco estava, a Terra Santa era território muçulmano. Além da viagem ser penosa, se fazer a pé e assim tantas outras coisas que dificultavam essa viagem. Francisco volta então da Terra Santa, mais ou menos nesse período, e indo para Assis ele passa por Grécio, uma pequena localidade próxima de Assis. Então, chegando próximo do Natal do Senhor, ele então tem uma ideia de celebrar junto com aquela comunidade o Natal. Por exemplo, nós temos o relato de Tomás de Celano, das nossas fontes franciscanas, que dizem assim: deve-se por isso recordar e cultivar em reverente memória o que ele fez no dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, no terceiro ano antes do dia de sua gloriosa morte, na aldeia que se chama Grécio. Havia naquela terra um homem de nome João, de boa fama, mas de vida melhor, a quem o bem-aventurado Francisco amava com especial afeição. Porque, como fosse muito nobre e louvável em sua terra, tendo desprezado a nobreza da carne, seguiu a nobreza do espírito. E o bem-aventurado Francisco, como muitas vezes acontecia, quase 15 dias antes do Natal do Senhor, mandou que ele fosse chamado. E disse-lhe: se desejas que celebremos em Grécio a presente festividade do Senhor, apressa-te e prepara diligentemente as coisas que te digo, pois quero celebrar a memória daquele que nasceu em Belém, e ver de algum modo com os olhos corporais os apuros e necessidades da infância dele, como foi reclinado num presépio. E como, estando presentes o boi e o burro, foi colocado sobre o feno. O bom e fiel homem, ouvindo isso, correu mais apressadamente e preparou no predito lugar tudo o que o santo dissera. Então, aí nós temos, depois segue um pouquinho mais o texto,
Veio finalmente o Santo de Deus, e encontrando tudo preparado, viu e alegrou-se. E de fato, preparava-se o presépio, traz-se o feno, são conduzidos o boi e o burro. Ali se honra a simplicidade, se exalta a pobreza, e elogia a humildade. E de Grécio se fez como uma nova Belém, ilumina-se a noite como o dia. Então, o simples relato que nós temos de Tomás de Celano, que Francisco, então, pede para esse João de boa fama, né, fazer aquilo, montar um cenário de um presépio. E ali ele, como era diácono, canta o evangelho da missa e o sacerdote preside uma missa naquele lugar. E Frei, Então uma nós temos a catequese, né? primeira... Pode-se dizer uma catequese. Sim, uma verdadeira catequese. Porque, na verdade, a cena mesmo do presépio, ela não se tem, né? O período que os reis magos, os magos do Oriente, visita Jesus, já os pastores já tinham ido embora, tecnicamente. Então, é um compilar toda a história do início do nascimento de Jesus em um cenário e usar da criatividade. Justamente, né? Nós temos que imaginar que ao redor de Belém existiam os campos dos pastores. E ali as grutas eram usadas justamente como local onde se refugiavam, tanto o gado como as pessoas também. E às vezes, muitas vezes, usada como moradia. Por exemplo, Nazaré, no complexo da Grande Basílica, nós temos grutas que eram usadas como moradia, tanto para os animais quanto também para as pessoas. A mesma coisa acontece em Belém. E relato, de fato, dias depois chegaram os magos, mas no presépio nós vemos sintetizado um pouco toda essa experiência do Natal. E aquilo também que teologicamente nós podemos fazer a partir da Sagrada Escritura, a partir de toda essa liturgia que nós estamos celebrando no período do Natal. Então nós temos aqui uma breve história da salvação retratada aqui. E Frei, é um costume que ainda é muito presente nas casas das pessoas. E aí eu pergunto ao senhor qual que é a importância de se manter uma tradição como essa? Primeiramente, eu acho que ele é um encontro do Cristo, né? Francisco, quando tem essa intuição, ele imagina também na sua cabeça, ele quer celebrar o Natal, ele quer, como nós ouvimos no texto, ver os apuros que o Senhor passou naquela noite, mas por grande devoção também, poder celebrar o Natal do Senhor. A partir desse episódio que ele teatraliza o presépio, então, se tornou algo muito comum nas nossas casas. E aí nós vemos presépios de grandiosos, presépios muito simples, mas o importante é ali celebrar o Natal do Senhor. E aí eu até pergunto ao senhor falando aí da diversidade, né, de presépios, não precisa fazer um presépio grande dentro de casa, né? Quem não tem, porque muitas pessoas não fazem porque não tem espaço, não tenho criatividade. O que representaria, na verdade, o presépio? O central é contemplar o Cristo que nasce. Então aí basta já o menino Jesus, quem tiver a Sagrada Família, e depois a criatividade ajuda também nessa questão do próprio montar o presépio, né? Mas o essencial ali é contemplar esse mistério que se faz pequeno. Como, por exemplo, nós temos e ouvimos do hino cristológico dos Filipenses, né? Ele que era de condição divina abaixou-se à condição humana e se tornou escravo. Então, essa palavra de Deus que nós estamos aí nesse tempo do advento pedindo, venha Senhor, venha sobre nós, venha ao nosso encontro. Aquela que nós já celebramos, né? O Cristo já nasceu. A cada ano nós rememoramos, nós fazemos memória desse grande acontecimento para nós. E justamente ali que se concretiza essa promessa de Deus para nós. E montar o presépio pode também ser um momento de diversão, de entretenimento, Sim. junto com crianças, junto com a comunidade, né? Como que foi a montagem desse presépio aqui? Nós tivemos várias ajudas para montar o presépio, né? Desde a ajuda do nosso próprio funcionário, que esteve comigo ajudando, os nossos coroinhas e tantas outras pessoas que se envolveram diretamente. Acho bonito perceber isso como se torna algo alegre, mas ao mesmo tempo um compromisso de todos naquele fazer do presépio, né? Porque justamente nós estamos vivendo um contexto muito bonito, né? Mesmo diante da pandemia que nós estamos vivendo, que ainda não está totalmente finalizada, totalmente extirpada, né? Esse tempo brota dentro de nós sentimentos que são muito bonitos. Da alegria, da solidariedade, da partilha, do estar junto com o outro, né? Em tempos normais, por exemplo, é o tempo de nós irmos aos vizinhos fazer as nossas novenas de Natal.
Então tem todo um sentido bonito que eu vejo que se desperta, o que é despertado para nós, quando nós olhamos para a simplicidade do presépio e contemplamos ali o Cristo. E aí a temática é interessante também, porque a temática de todo o tempo do Advento, desde a restauração que nós temos escutado então dos profetas que falam que Deus vai restaurar o seu povo, nós temos também a temática da luz. A luz que nos envolve, a luz que nos ilumina. E aí nós podemos até dizer a luz que nos invade. Como a luz de Deus nos invade, nos mostra também um caminho, nós contemplamos nele que nasce essa luz. Mas é aquela que ilumina todo o ser humano para compreender a sua própria vocação e missão, né? Qual que é o nosso papel de ser cristão? É seguir o Cristo. Quais são, vamos assim dizer, os sinais que mostram que nós somos cristãos? A solidariedade, a partilha, a fraternidade, o compromisso de um com o outro, né? E tudo isso se reforça quando se olha, né? Quando se olha o cenário que recorda o nascimento do menino Jesus e vê toda essa humildade. Digo então, quando se olha para o presépio, mas quando se olha para até a nossa realidade, né? Se nós andamos pela nossa cidade, nós vemos que ela está muito mais enfeitada, está muito mais bonita, nós tomamos o cuidado de limpar as nossas praças, enfeitar as nossas ruas. Em casa mesmo tem um clima de alegria que vai envolvendo a todos, né? É um tempo que eu digo que é de muita partilha, porque, por exemplo, nós nos juntamos para fazer as cestas básicas, levar para as pessoas que têm Há também uma necessidade. identificação, né, Frei? Uma Sim, identificação justamente. quando olhar ali a família de José, Maria, numa situação precária para o nascimento, acaba identificando também e se solidarizando com outras pessoas com situações similares. Justamente desperta essa solidariedade, né? Nós vemos José e Maria que naqueles tantos apuros não perderam a sua fé, mas mesmo tentando entender aquilo que estava acontecendo, o que Deus estava planejando para eles, né? Eles se colocam à disposição porque acreditam. E nós também estamos assim, né? Nós fazemos essa partilha, nós vamos ao encontro dos outros, queremos felicitar os outros, porque justamente nós acreditamos e Ele é para nós assim aquele que dá o sentido do ser cristão. Por isso essa luz que ilumina. Mas falando também um pouquinho do presépio, quando a gente olha para ele, a gente vê coisas muito diferentes, né? Primeiro eu destacaria assim que a realidade que muitas vezes nós construímos é pouco diferente daquela que nós vemos em Belém. Belém é uma terra árida, seca, então a paisagem é totalmente seca. Se nós olharmos para os nossos presépios, muita folhagem, muito verde, muitos animais juntos também, e uma diversidade de animais. E se nós olharmos também para o presépio, nós vemos diversidade de raças. Nós vemos o negro, nós vemos o branco, nós vemos o pobre, nós vemos o rico. E aí a criatividade aflora, que nós enchemos os nossos presépios com várias outras figuras. A gente vê muita questão também da representatividade, né? E da realidade de cada um. Sim, sim. Colocamos várias gramas, vários matos, né? Porque é a nossa realidade aqui também, né? E aí me faz lembrar também, por exemplo, no próximo domingo nós teremos a leitura do profeta Isaías, no sonho de Deus para a sua criação. É uma criação restaurada, uma criação em harmonia, onde, por exemplo, o boi e o leão estão juntos, o menino coloca a mão na toca da serpente e não acontece nenhum mal. Ou seja, de uma criação que é totalmente restaurada. E aí por causa de quem? Por causa do Cristo, que é, no plano da salvação, aquele que vem da parte de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que nos redime com o Pai. Então nós temos todo esse sentido de, no presépio, já contemplar, vamos assim dizer, aquilo que é o sonho de Deus para a nossa realidade, né? Um lugar onde que nós não temos morte, mas nós temos só o cenário da vida, e uma vida que explode na beleza das próprias plantas, um cenário, vamos dizer assim, da fraternidade, porque todos estão ali irmanados e convergindo para um único ponto que é o Cristo. Então aí esse sonho de Deus, de uma criação totalmente restaurada, uma criação totalmente harmoniosa ao redor desse que é a luz para nós. Essa riqueza de significados e simbolismos, né, do presépio é gigante. Mas uma dúvida que muitas pessoas têm, Frei, porque montar o presépio, ok, período do advento, mas e desmontar o presépio?
Quanto que é? Tradicionalmente, nós brasileiros desmontamos logo após a festa da Epifania, que geralmente é dia 5 de janeiro, né? Em algumas outras realidades, fora aqui também do Brasil, eles deixam o presépio até o dia 2 de fevereiro, que é a festa da apresentação. Tradicionalmente, nós temos o costume, então, de desmontá-lo após a festa da Epifania do Senhor. Então fica aí a dica para você que ainda não montou o presépio, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, com certeza. Então, Frei, muito obrigado por participar com a gente, trazer um pouco, falar um pouco sobre o presépio e todo esse significado. Mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, desejando um Feliz Natal, né? Acho que, sobretudo, esse tempo que nós vivemos é um tempo de sonhar algo novo, né? O presépio e o nascimento do Cristo nos inspira a sonhar algo novo. E, ao mesmo tempo, nos dá esperança mesmo diante do caos, mesmo diante da tristeza que nós estamos ainda envolvidos, né? Então, desejo a cada um de vocês que essa luz, que é o Cristo, ilumine as trevas mais profundas dos nossos corações e nos faça ter esperança em dias melhores, em todos os sentidos da nossa vida, né? Esperança de que nós vamos vencer essa pandemia, esperança de que o nosso país vai melhorar em todos os sentidos que precisa, né? Esperança que nós também vamos preparar o nosso caminho, o nosso coração para acolher essa boa nova. Então, que essa luz, que é o Cristo, que invadiu os corações de José, de Maria, dos pastores, dos reis, possa iluminar o coração de cada um de vocês. A todos vocês, um Feliz Natal. Feliz Natal para o senhor também, Frei. Muito obrigado. E um Feliz Natal para todos vocês aí de casa. Semana que vem, mais um encontro marcado, viu? Uma boa conversa. Tchauzinho.